Muito bom dia, Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz. Um dos maiores desafios do ser humano é o desafio do relacionamento. Começa do relacionamento consigo mesmo e do relacionamento com o próximo. Chico Xavier chegou mesmo a dizer que esse era o nosso maior desafio, o desafio de conviver. E disse, certa feita a seus amigos, que somente Jesus Cristo passou pela terra sem esse desafio. E tão logo houvera dado essa opinião, fora advertido por Emmanuel: Chico, nem Jesus passou incólume ao desafio do relacionamento, bastando ver as dificuldades que teve, por exemplo, com Judas. Então todos nós temos esse desafio de conviver. Primeiro, conviver conosco. Muitas vezes é difícil conviver conosco. A pessoa diz: eu não aguento viver na minha casa, porque é muita gente, é muita bagunça. E ela vai morar sozinha. Ela briga com ela mesma. Viver ao lado, o desafio do relacionamento, o desafio do casamento. Quando nós falamos em relação conjugal, os desafios da relação conjugal, muitas pessoas sentem-se torturadas, sentem-se amarguradas, como se esta convivência, que a princípio foi cercada de ânimo, de sonho, de muito sonho, como cantou aqui a Paula agora há pouco, de expectativas, de anseios, de desejos, tornou-se uma relação angustiante, a tal ponto de que certa feita numa palestra sobre relacionamento conjugal, uma pessoa me perguntou o seguinte: De Luca, existe vida depois do casamento? Muito curiosa a pergunta, né? Até um escritor aproveitou isso e acabou escrevendo um livro sobre isso. Vida depois do casamento. Por quê? Porque parece que há um marco divisório em antes e depois do casamento. Parece que são duas relações completamente diferentes. São relações distintas. São pessoas que parecem que mudaram-se por completo. Vamos tentar recuar no tempo e vamos nos lembrar quais eram as características do relacionamento antes do casamento. Na época em que havia namoro. Vocês lembram quando tinha namoro? Tinha namoro, depois tinha noivado. Não sei se vocês lembram dessa palavra. Noivado. Tão antiga, né? Depois o casamento. Depois o conúbio sexual. Era esta a ordem. Que hoje as pessoas começam do fim. Depois vão voltando. Quem sabe? Então, como era aquela época do relacionamento, do namoro? Quais eram as características dessa relação? Basicamente, nós podemos dizer que cada um dos namorados, dos pretendentes ao futuro casamento, queriam dar ao outro o melhor que tinham de si. Basicamente, a relação caminha por esse aspecto. Cada um quer dar ao outro o melhor que tem de si. Em tudo. Na aparência. Começava na aparência. Sempre nós gostaríamos de mostrar ao outro a nossa melhor aparência. A melhor roupa que tínhamos. Gostávamos de vesti-las quando nos encontrávamos com o ser amado. Não era assim? E depois? Depois do casamento. Os cabelos eram sempre penteados. Depois a gente olha assim, sente, né, uma coisa tão diferente. Não é? A melhor roupa tínhamos, depois éramos perfumados, não é? Depois tínhamos as melhores palavras, não é isso? Éramos educados, gentis, abríamos a porta do carro para a mulher sair. Depois esquecemos ela trancada dentro do carro. Né? Teve até uma mãe que esqueceu a filha. Lembrávamos das datas importantes, data de aniversário, aniversário de namoro, de casamento, aniversário... Até da sogra nós lembrávamos do aniversário. Mandávamos flores, presentes. Éramos pessoas que gostavam de mostrar que éramos bons.
declarávamos poesia, fazíamos serenata. E aí conquistamos o ser amado de tal forma que aqueles dois seres que se amavam tanto e que não conseguiam mais ficar longe um do outro, chegaram a essa seguinte conclusão: nós precisamos nos casar. Porque temos um amor tão grande que não dá mais para ficar longe um do outro. Vocês lembram como eram as nossas despedidas? Quando tínhamos que voltar para casa? Era uma enrolação, né? Era uma despedida de 3 horas. Depois, sai de casa de manhã, nem dá tchau. Nem parece que existe alguém. Por quê? Tudo isso ocorre, segundo os psicanalistas, segundo os terapeutas familiares, porque nós cometemos um grave equívoco. É o de achar que o casamento é um ponto de chegada. Quando todos dizem o casamento é um ponto de partida. Ou seja, agora começa uma nova etapa. Mas para muitos de nós tornou-se o fim. Ou seja, saímos do altar, do cartório, seja lá onde nos casamos, com a convicção de que a nossa missão estava cumprida. Bom, eu já conquistei o outro. Temos até uma noção de propriedade, de posse. Ou seja, agora o outro me pertence. Ele é meu. Agora eu vou fazer dele tudo o que eu quero. Porque antes eu pousei de boazinha. Antes eu concordava que ele ia jogar bola de final de semana só para conquistá-lo. Porque agora ele vai ver o que é bom. Agora as coisas vão ser diferentes. E aquela relação então que inspirava paixão, amor, desejo, cumplicidade, tornou-se uma relação muitas vezes angustiante. Uma relação onde há muita exigência, muita cobrança, e nós passamos a dar de nós não o melhor que dávamos antes e passamos a dar de nós o pior. Então está aí uma pergunta para a nossa meditação. Nessa relação, seja com a mulher, com o marido, com os filhos ou com os pais, nós estamos dando o melhor de nós? Ou estamos oferecendo o pior do que há em nós? Os Espíritos dizem, há sombra e luz dentro de nós. Mas parece que em casa nós fazemos questão de mostrar a nossa sombra a todo momento. Basta ver que muitas vezes, fora do lar, nós somos uma pessoa maravilhosa. Bom no trabalho, companheiro, bom na escola. No centro espírita nem se fala. Até a voz muda no centro espírita. Meus irmãos, muita paz. A gente faz uma cara de anjo, mas quando chega em casa, parece que a gente joga essa roupa fora e lá nós somos o que somos. Não é assim? A gente chega em casa, muitas vezes, a paz acabou. O povo lá em casa falou assim, pronto, chegou ele agora. Uma amiga minha disse assim para mim, olha, Deluca, eu gosto quando meu marido vai viajar. Eu achei estranho isto, né? Falei, mas por quê? Ah, porque fica uma paz lá em casa quando ele vai viajar. Quando ele volta, pronto. Chegou o cobrador, chegou o implicante, chegou o ranzinza, chegou o chato. Pega no pé de todo mundo, reclama de tudo. O general. Ela falou assim, ele é o general. Ele não sabe. Mas os filhos chamam ele, chegou o general. É o quartel. Então em casa não é mais o ninho de amor, o espaço feliz de convivência, é o quartel general. E eu fico sempre pensando, me examinando, quando eu saio de casa, qual é o comportamento da família? Não é? Quando você saiu ver para a palestra hoje, o que os familiares disseram para você hoje? Disseram para nós. Disseram, você vai sair? Você vai agora para a palestra? Você vai demorar para votar? Ou, olha, acorda, está na hora. É hoje que você vai ficar o dia inteiro fora, né? Você vai para a palestra, depois você vai lá para as casas André Luiz, né? Olha, fica à vontade, viu? Eu vou compreender. Uma cara de felicidade, né? Nós precisamos olhar, nós precisamos ver, examinar lá em casa. Os outros são um termômetro da nossa verdadeira reforma íntima. Porque é bom ser bom dentro do centro espírita. Aqui até os bons espíritos nos ajudam
a influenciação positiva deles, os cargos que nos impõem. Nós temos que ter uma boa conduta. No trabalho também, nós precisamos aturar aquele chefe. Dependemos do emprego, dependemos do professor. Na via pública também, precisamos andar devagar com o carro, senão somos multados. Se não tivesse mais radar, vigilantes de trânsito na rua, ninguém mais usava cinto de segurança. Então nós temos esse condicionamento social de lá fora ter um comportamento mais ou menos aceitável. Nós somos mais ou menos bons fora de casa. Mas dentro de casa, de fato, lá nós somos o que somos. Todas as nossas virtudes e com todos os nossos defeitos e imperfeições. Lá nós mostramos a nossa cara. Eu estava num evento espírita com a família e uma companheira chegou e disse: olha, De Luca, que bom, que prazer em conhecê-lo. Me abraçou e virou assim para o meu filho mais novo e falou assim: nossa, que pai que você tem, né? Aí ele virou para ela e falou assim: é que você não sabe como é que ele é lá em casa, né? Não é assim? Né? Passa uma semana para a gente ver como de fato nós somos. Então em casa nós temos muitos espelhos, nos mostram quem de fato nós somos. Então esse é o grande desafio. O desafio da evolução nossa passa necessariamente por esse laboratório que é o lar. O lar é um laboratório para a gente saber como é que vive no mundo. E nós temos esse arrobo de amor: eu quero amar a humanidade. Porque a humanidade é assim, dá para amar, porque é uma coisa genérica, abstrata, né? Amar a humanidade. Mas eu quero saber se você ama a sua mulher, o seu marido, o seu filho. Ah, fraternidade, precisa ter paz no mundo. Como é que a gente aprende isto? Amar o mundo. Amar pessoas que são diferentes de nós. Pessoas que têm outras culturas, outras religiões. Que têm outros gostos, outras tendências. Onde nós aprendemos isso? Dentro do lar. Onde nós reencarnamos com pessoas que são exatamente esse microcosmo. Pessoas que são exatamente diferentes de nós. A tal ponto de nós nos perguntarmos muitas vezes se não houve algum erro no departamento reencarnatório, se nós de fato nascemos na família certa. Não aconteceu isso já com você? Você está ali naquele domingo, modorrento, 6 horas da tarde, olha para um, olha para outro, você olha para o marido lá, né, dormindo no sofá, babando, né, os filhos brigando, a sogra reclamando, você fala: meu Deus do céu, onde que eu estou? Não queria nascer nessa família. Eu não queria esta família. Eu queria ter uma outra família. Aí está o segundo grande equívoco nosso. Achar que nós estamos na família errada. Em quase todas as mensagens espirituais sobre relacionamento familiar, os espíritos vão dizer: nasceste no lar que necessitas. Espírito superior fala assim, com muita educação e muito jeitinho: nasceste no lar que necessitas. Eu diria: tens a família que merece. A família que nós precisamos. Os nossos grandes instrutores espirituais estão dentro do lar. Porque com ele nós vamos poder aprender muitas coisas. Só que não é um aprendizado teórico. Não é um aprendizado teórico. No lar é a hora da prática, da vivência, da demonstração concreta daquilo que nós temos aprendido, daquilo que nós temos lido. Só que para isso nós precisamos nos convencer de que estamos na família certa. Que esta família é a melhor que nós precisamos. Porque se nós achamos que esta família está errada, que as pessoas que estão ao nosso lado estão erradas e que nós devíamos estar em outro lugar, nós nunca estamos inteiros dentro de casa. Nós nunca nos entregamos na relação. E isso que trava o relacionamento. A gente não se entregar. E a gente não se entrega porque acha que o outro ainda não é aquilo que nós queríamos que ele fosse. Ah, eu queria que meu marido fosse assim, 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 assim. Eu queria que minha mulher fosse assim, 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 assim. Meu filho devia ser assim, assim, tá, tá, tá. Tem um modelo, um figurino. E as pessoas não se encaixam naquele modelo nosso. Enquanto elas não se encaixam, a gente não se entrega. A gente fica com o pezinho atrás. E aí nós sofremos dentro de casa a síndrome do quando. Quando ele mudar, eu vou gostar dele. Quando ele for assim, aí eu vou gostar. Quando o filho fizer isto, eu vou amá-lo. Quando ele for assim, quando ela for assado, meu Deus do céu. Isso é infelicidade no lar. Nós precisamos diminuir as nossas expectativas dentro de casa. As nossas exigências.
de querer que as pessoas sejam, muitas vezes, aquilo que nós mesmos não somos. Muitas vezes nós não somos e queremos que os outros sejam. Ah, o meu marido não me ama, não me dá atenção, mas eu não faço nem isso por mim. Nem eu mesmo me amo. Quero que o outro me ame. Que ilusão. Daí porque inserimos em nosso livro um capítulo interessante, chamado Esteja Casado Consigo Mesmo. Para estar casado com o outro, você primeiro precisa estar casado consigo. Precisa estar bem com você. Precisa se amar, precisa se aceitar para poder aceitar o outro. Mas muitas vezes, diz Joana de Ângeles, nós queremos que os outros supram as nossas carências. Queremos que os outros façam o trabalho que nos cabe. E aí então exigimos demais. Somos intolerantes, exigentes, cobradores, implicantes dentro de casa. Que queremos que os outros sigam. Seja a nossa imagem e semelhança. Brincamos de Deus dentro do lar. Só que nós não perguntamos para os outros se eles queriam entrar nas nossas fantasias de perfeição. Os outros são os outros. Na doutrina espírita nós aprendemos que o espírito, ele caminha, ele evolui, que cada um está num patamar, que cada um é único, que tem trajetórias diferentes, gostos diferentes, tendências diferentes, que é diferente. Por isso que todo relacionamento pressupõe aceitação. E se não tem aceitação em casa, não tem paz. Não tem família feliz se não tiver aceitação. Mas nós nascemos e sonhamos com aqueles modelos. Modelo de pessoa, modelo de homem, modelo de mulher, modelo de filho. O que é o modelo de homem? Que muitas vezes a mulher idealizou. Aquele homem que seja protetor. Para ela, o homem tem que ser protetor, cuidador. Alto, forte, musculoso. Que venha num cavalo branco. Ele mascarado. Né? E o homem também tem os seus delírios, né? Ele sonha com aquela mulher perfeita, lindos cabelos, longos cabelos, corpo escultural, cheio de curvas, que não fale muito. Veja se pode isso, gente. Que cozinha igual a mãe dele. Não é? Mas isso é uma verdade, né? Nunca mais comi igual. E é assim. O filho tem que ser assim, bonzinho, obediente, fumando charutinho de perna cruzada com 3 anos de idade, que fala inglês. A gente não está amando pessoa, a gente está amando modelo, ilusões, manequins. Muitas vezes a mulher está à procura de um segundo pai, não quer encontrar um marido, um homem, quer alguém que substitua o pai. E o homem também, alguém que substitua a mãe. E depois diz que é relação a 2. É a 4, 5, tem tanta gente no meio aí. Mas quando nós diminuímos essas expectativas, nós podemos então mergulhar na relação mesmo. A gente entra, vive mesmo com aquilo que é, que a pessoa é. E muitas vezes tem, e certamente a pessoa tem muitas coisas que nós não estamos percebendo, muitas coisas positivas, que nós não valorizamos. Por quê? Porque nós estamos vendo o modelo, não estamos vendo a pessoa. E a pessoa é valorosa, tem muitas coisas boas. A gente começa até a perceber, puxa vida, olha, nunca tinha notado. Convivo há 50 anos com ele e nunca percebi. Nunca notei que ele tinha essa característica boa. Nunca percebi. É claro, nunca olhou para a pessoa. Nunca aceitou a pessoa. Aí quando a gente aceita a pessoa, nossa, tem uma paz dentro de casa. Vamos experimentar isso essa semana. Quem quer ter paz em casa? Levante a mão. Isso. Então essa semana vai ser a semana da aceitação. A gente vai olhar para as pessoas assim, qual é a cara da pessoa? Nossa cara de aceitação. Como é que tem que ser? Vamos treinar aqui para chegar em casa já. Né?
Como é que tem que ser a nossa casa de aceitação? Cara de tranquilidade. Tá tudo bom. Nossa, isso dá uma paz dentro de casa. Quando você olha para o familiar e diz assim, tá tudo bom. Tá tudo bem. Você está certo. Gente, essa palavra é fantástica. Você está certo. Você tem razão. Olha, experimente fazer isso daí, essa semana. Semana do você tem razão. Veja que coisa interessante que vai dar. Teve um conhecido meu que falou isso assim. Ele falou assim, Deluca, eu escutei isso na palestra, apliquei lá em casa. Aliás, uma moça. O marido chegava nervoso lá no almoço. Olha, esse almoço está atrasado. Você tem razão, bem. Você tem razão. Aí chegava à noite. As crianças não tomaram banho ainda. Você tem razão, bem. Você tem razão. Olha, essa casa está suja. Você tem razão, bem. Você tem razão. E ficou a semana toda. Você tem razão, você tem razão. Uma hora ele não aguentou. Ele falou, não é possível que eu sempre esteja com a razão. Ela só olhou assim para ele. Você tem razão. Você... Olha, paz dentro do lar. Coisa boa que é isto. Aceitação. Olha as pessoas assim, sem exigência. E aí a gente pode conhecê-las de fato que elas são. E ver quanta coisa boa elas já têm e nós não estamos percebendo. Então tem essa aceitação. Diminuir a nossa importância dentro do lar. Isso é importante, gente. Muitas desavenças nascem porque nós nos julgamos muito importantes dentro de casa. Somos muito melindrosos, cobradores, exigentes. E muitas vezes nós nos achamos os espíritos evoluídos lá em casa. Não é? Nós viemos com a missão de salvá-los. Cuidado nós espíritas. Porque temos essa ideia de que nós somos os evoluídos e eles são os umbralinos. Não é? A gente sai do centro, ouviu a palestra, anotou tudo, chega em casa, tem a segunda palestra, o segundo tempo. Vira moralista, cobrador, chato. Me perdoe a expressão. Quando na verdade os Espíritos dizem que nós não somos tão evoluídos assim. Nós não somos, não. Gente, se eles não são tudo aquilo que nós gostaríamos que eles fossem, nós também não somos tudo aquilo que eles gostariam que nós fôssemos. Vamos sempre nos lembrar disto. Numa linguagem juvenil, nós não estamos com essa bola toda, não. Nós precisamos nos encolher um pouquinho, diminuir a nossa importância, ou seja, diminuir o nosso orgulho. Até porque os benfeitores nos dizem quem de fato nós somos. Eu até fiz questão de anotar isto. Nós escrevemos um livro sobre relacionamento familiar, com os olhos do coração, e eu fiz uma pesquisa a respeito de quem de fato nós somos. Quem tem problemas em casa com parentes em casa? Levante a mão aqui. Só uma, não precisa levantar as duas. Não. Quem tem problemas com pais tiranos, pais autoritários? Levante a mão. Se ele estiver aqui, eu vou compreender por que você não vai levantar. Né? Olha o que diz Emmanuel. Quem são esses pais tiranos de hoje? Esses pais tiranos de hoje são aqueles filhos do passado com quem fomos intolerantes e egoístas. Então o pai de hoje intolerante foi o filho nosso de outrora, com quem nós fomos autoritários, egoístas e tiranos. E hoje voltam. A nossa convivência agora na posição de pai. O filho de hoje foi o pai de ontem. E veja que interessante. Os dois são iguaizinhos. Isso é muito interessante para nós observarmos dentro do lar. Tem gente que nos irrita em casa? Tem gente? Tem gente que nos irrita, aquele familiar que nos irrita, a gente olha para ele e já sente aquele negócio. Alguém tem aqui ou não? Não. Ninguém tem, né? Aqui é todo mundo já evoluído. Eles são nossos espelhos. Tudo aquilo que nos irrita no outro é nosso, porque ele mostra o que nós somos. Um jovem veio me perguntar: Deluca, eu não aguento meu pai. O que tem seu pai? Ele é um tirano, um revoltado, um mandão, um autoritário. Aí eu me lembrei dessa história do espelho.
E aí ele falava o que era o pai, e eu mentalmente dizia, é ele, é ele, é ele. Gente, isso funciona, viu? Funciona. Quando alguém chegar para você e começar a criticar, você mentalmente você diz, é ele que é assim. É ele, é ele. Aí, o que o Espiritismo tem a me dizer? Olha, você porventura, assim, foi muito delicado. Você acha que tem alguma semelhança com seu pai, além de ser a cara dele? É, porque tem a genética, né? Eu falei assim, mas você está querendo dizer que, me perguntar se eu também sou autoritário? Eu falei, mais ou menos. Eu falei assim, não, de forma alguma. De forma alguma. Aí eu olhei na mão dele, ele tinha uma aliança de noivado. É um dos últimos, acho que tem por aí. Aí perguntei, e o que é que a sua noiva acha de você? Aí eu percebi que ele já ficou meio vermelho. A noiva estava do lado. Ela olhou para ele, aquele olhar acusador, ele abaixou a cabeça envergonhado. Ele falou assim, ela me diz também que eu sou mandão, ciumento, possessivo, portanto, igualzinho ao pai. Veja como a vida traz um ao lado do outro para que um possa ver, se vê no outro. Vou me perceber o quanto eu sou autoritário tendo do lado alguém que também é como eu. Interessante isso, a gente observar os espelhos dentro de casa. E o filho rebelde de hoje? Quem tem filho rebelde? Todo mundo. Diz Emmanuel, o filho rebelde de hoje é o mesmo irmão que ontem arrojamos à delinquência. O filho de hoje é o irmão de ontem, que nós empurramos ele para a rebeldia, nós o empurramos para a delinquência, nós o empurramos para o vício. O vício de hoje começou outrora, com a nossa ajuda, com a nossa cooperação. Podemos prosseguir? Porque... Bom, essa aqui eu não sei se eu vou falar, porque é muito difícil. Quem é o marido desleal de hoje? Podemos ir, não? O marido desleal de hoje, em muitas circunstâncias, é o mesmo esposo do passado a quem traímos com nossos próprios exemplos menos felizes. Diz que nós somos os evoluídos lá em casa, né? Ou seja, o traidor de hoje foi o traído de ontem. O traído hoje é o traidor de ontem. Para nós pensarmos, hein? Quem é a esposa desorientada de agora? É a mulher que menosprezamos em outra época, obrigando-a a resvalar no poço da loucura. A desorientada, desequilibrada de hoje, nós ajudamos, nós empurramos para que ela assim se estivesse. Essa lição é dura, dura mesmo. E eu tenho certeza que tem gente aqui, o orgulho está dizendo para si mesmo, não é isto nada. É orgulhoso. Se você está sentindo isso, é orgulho. De não admitir. Aliás, porque essa opinião não é minha, essa opinião é de Emmanuel, através de Chico Xavier. Nos dá a justa dimensão do que nós somos. Diminuir a nossa importância. Diminuir o nosso orgulho, a nossa arrogância dentro de casa. Mas não tratá-los, evidentemente, como muitas pessoas o dizem, como familiares, o karma. Ah, meu marido é um karma, minha esposa é um karma. Não, nada disto. Eles não são problemas para nós, eles são soluções. Por quê? Porque através deles nós vamos poder desenvolver aspectos da nossa personalidade, do nosso espírito que estão adormecidos. Meus irmãos, com quem nós vamos aprender paciência? Com quem que nós vamos aprender paciência? Com alguém que nos ama? Com alguém que nos tolera, nos compreende e nos perdoa sempre? Ou com um professor exigente? Não era assim na escola? Quais eram os professores que mais nós detestávamos? Aqueles que eram exigentes, duros, não deixavam a gente colar. Não é isso? Exigia disciplina, exigia presença. Nós não gostávamos, mas depois, quando saímos da escola, nós lembramos dele até hoje. Dizendo, aquele professor sim, aprendi. Mas aquele outro que a gente amava, né? Que só enrolava, que só fingia que ensinava, a gente amava na época. Esse é professor bom, é amigo da gente. Depois, quando terminamos o curso, nos damos conta, puxa, não sei nada daquela matéria.
Mas daquele exigente nós sabíamos. Da mesma forma, como nós vamos aprender tolerância, paciência, compreensão, aceitação, se não com eles que nos são difíceis, que nos são professores exigentes. E eles são exigentes mesmo conosco. Eles são cobradores. A toda hora lá em casa nós escutamos muitas vezes. Quando damos assim uma equivocada, uma escorregada, eles nos lembram, é isso que você aprendeu lá no centro? Você passou o dia inteiro lá e agora? Você faz isso? Você faz palestra e você fala isto? Você dá passe aqui e em casa você vem encher de energia negativa? É isso que é ser espírita? Que dói. Mas dói isso, né, gente? Mas é uma verdade. São nossos professores. Professores exigentes. Mas com eles nós aprendemos muito. Desde que eu tenha humildade. Nossa, humildade dentro de casa faz tão bem. Humildade. Diminuir a nossa importância, como dissemos. Quando nós conseguimos fazer isso, nós passamos em casa a ser um elemento que agrega, que harmoniza. Porque nós não estamos contra eles. Nós precisamos estar ao lado deles. A favor. Remando com, não contra. Ou sermos, na expressão mais uma vez de Joana, sermos homens pontes e não homens muralhas. Será que em casa nós somos muralha ou somos ponte? Muitas vezes somos muralhas. Fechamos. Não permitimos que as pessoas se aproximem de nós. Ou não vamos ao encontro das pessoas. Não favorecemos a harmonia dentro de casa. E de que forma nós podemos favorecê-la? De muitas formas. Podemos favorecer, por exemplo, através das palavras. Quais são as palavras que nós temos proferido dentro de casa? São palavras que auxiliam, que ajudam, que motivam? Ou são palavras que destroem? Palavras de crítica, palavras agressivas, duras. Ah, mas eu estou com a razão. Tudo bem. É provável que muitas vezes nós tenhamos razão naquilo que falemos, mas o problema é como nós falamos. Divaldo sempre lembra uma mensagem de Emmanuel, de que a verdade é como um diamante. Todo mundo gosta, mas se esfregado na cara dói. Não é isso? Então, muitas vezes, nós temos diamantes, sim. Nós temos razão, muitas vezes, no que falamos. Mas é como nós falamos. E uma coisa que mata o relacionamento, o diálogo, é o você. Você é isto, você é aquilo. Nós escrevemos um capítulo no livro a esse respeito. Como nós podemos construir a frase de forma diferente? Quando nós falamos você, estamos acusando. E qual é a tendência daquele que é acusado? É se defender ou, muitas vezes, contra-atacar. Então precisamos ter palavras de elogio. Elogio dentro de casa. Há quanto tempo nós não elogiamos alguém dentro de casa? Quem elogiou hoje uma pessoa dentro de casa, levante a mão. 2 pessoas. Quem elogiou esta semana dentro de casa? Mais pessoas. Quem elogiou no mês? Muita gente está de mão abaixada ainda. Mas é óbvio, gente. Quem quer ser bem tratado? Quem gosta de ser elogiado? Levante a mão. Isso. Tudo vampirinho, né? Tudo não gosta de receber. Receber. Mas qual é a filosofia do Evangelho? Qual é a tática do Evangelho? Para receber é preciso o quê? Dar. E aí está uma tática infalível, porque não é minha. A tática do Cristo. É de Francisco de Assis. Só espírito assim, né? Categorizado. Né? Ou seja você aquele que tem a honra de amar. Seja você aquele que tem a iniciativa. Que não espera mais. Porque em casa muitas vezes está todo mundo esperando. Não, quando ele me amar, eu amo. Quando ele falar alguma coisa boa para mim, eu respondo. Quando ele disser isto, eu vou dizer. Quando ele me tratar bem, eu vou tratar. Quem vai interromper esse círculo? Se nós ouvimos a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho, nós não podemos mais esperar. Não nos cabe mais nos omitir. Porque a característica do cristão é aquele que se arremete ao trabalho. E esse trabalho, obviamente, não é só da cesta básica. Nós precisamos tomar cuidado para não confundir as coisas. Da cesta básica é uma forma de exercitar o amor. Ela não é um fim, ela é um meio.
Se eu dou a cesta básica carregada de ódio, pouca importância teve. Para mim, para a pessoa sim, mas para mim não, porque eu não aprendi a amar. Eu não exercitei amor. Então nós não podemos mais esperar. O cristão não pode esperar. Allan Kardec não esperou. Sempre ousou. O cristão é aquele que ousa. Ainda mais o cristão espírita, que sabe, como fomos lembrados por Emmanuel, que a nós nos cabe a cota de recompor o patrimônio das afeições que nós malbaratamos em outros tempos. Não é apenas semeadura para o futuro, é reconquista do passado. É harmonização com todos aqueles que nós não soubemos ainda amar. Ao longo do tempo nós fizemos muitas afeições, mas outros ainda não conseguimos desenvolver esse afeto. Temos a experiência dentro do lar. Então nós precisamos ter essa iniciativa dentro de casa. E essa iniciativa se começa, por exemplo, com palavras, com elogio. Então hoje nós vamos chegar com cara de aceitação e cara de elogio. Porque o elogio faz com que nós sejamos como os garimpadores, que quando vão ao garimpo não vão atrás de cascalhos, vão atrás das gemas preciosas. Vamos elogiar as pessoas. Vamos elogiar o marido, a esposa. Vamos elogiar os filhos, desenvolvendo-lhes a autoestima, desenvolvendo-lhes a inteligência emocional. E daí sim nós vamos operar e ver os milagres dentro da nossa casa. Porque qual é a tendência de quando nós somos elogiados? Se vocês chegarem para mim hoje, olha, De Luca, adorei a sua palestra, gostei muito, continue assim. Óbvio que isso foi um estímulo para mim. A minha tendência será o quê? A cada dia eu tentar melhorar. A cada dia eu tentar me aprimorar. Porque eu recebi um estímulo positivo. E em casa nós precisamos aumentar os estímulos positivos. Por quê? Porque a tendência é nós nos comportarmos de acordo com o estímulo que recebemos. É óbvio. Daí o dar para receber. Dê amor. Vai receber amor inevitavelmente. Experimente ser afetuoso. Ser amigo. Ser gentil. Isso é um milagre que nós precisamos fazer dentro de casa. Eu estava num farol. Parei no farol, estava no carro, indo para uma palestra, e uma amiga minha ao lado. Aí um menor de rua veio vender bala. Eu falei para ele, não quero bala, menino. Compra uma, tio. Eu peguei uma moedinha, joguei na mão dele. Ele me deu a bala. A minha amiga que estava do lado disse assim, menino, como você é bonito, hein? Como você é lindo. Ele falou assim, a senhora acha, tia? Eu acho. Ele encheu a mão do pacote de bala e deu para ela. Para mim, ele deu a bala correspondente à moedinha que eu dei a ele. Mas para ela, ele deu balas de sorriso e satisfação interior. Então é provável que em casa, muitas vezes, nós estamos dando moedinha. Frieza. Frieza. Estamos cumprindo o papel. Ponho comida dentro de casa, cuido dos filhos, vou fazer o básico. Não. Quem quer ter paz no lar, felicidade na família, precisa amar. E amar exige sair de nós mesmos e assumirmos essa postura. A postura de dar, de ouvir. Ouvir dentro de casa. Quanto tempo nós não paramos para ouvir dentro de casa? Ouvir a mulher. Meu bem, está tudo bem? Como é que você está? Como é que estão as coisas? Que dificuldade você está sentindo? Aonde que eu posso melhorar? Mas quem tem coragem de fazer uma pergunta dessa? Vamos fazer aqui sim. Então vocês têm 3 tarefas essa semana em casa. Vão chegar para o familiar, para a esposa, para o marido, para os filhos, e vão fazer essa pergunta. Meu bem, o que você acha de mim aqui? Você tem alguma coisa a falar a meu respeito que eu poderia melhorar? Porque em casa nós damos muito conselho. Conselhamos, endireitamos a vida de todo mundo. Mas nunca paramos para ouvir o que os outros têm a dizer a nosso respeito. Que coragem. Fundamental. Eu fiz isso com meu filho. Claro, para mim poder falar aqui, eu precisei fazer antes. Chamei meu filho mais velho e falei, filho, diga uma coisa, se você tiver uma varinha mágica, e essa varinha fosse capaz de mudar alguma coisa no seu pai, o que é que você mudaria? Ele olhou assim para mim, você quer dizer, pai, que eu ia ter uma varinha mágica, e essa varinha eu podia modificar uma coisa no senhor? É. O que você mudaria, filho? Ele olhou bem para mim, meio desconfiado, né? Quer dizer que eu ia ter uma varinha mágica que ia poder mudar alguma coisa no senhor. É, filho, o que você mudaria? Ele falou, sabe o que eu mudaria, pai? Eu falei, o quê? Eu não vou contar para vocês, não. Ele falou para mim. Não. Não contar porque
Eu acho que ninguém está interessado também em saber isso, né? Nós vamos fazer um trato. Nós vamos, talvez, marcar um encontro para o ano que vem. Vou voltar aqui, se tiverem a coragem de me convidar outra vez. E vocês vão fazer essa experiência. Depois que vocês contarem, quer que o familiar contou para vocês, eu conto o que meu filho disse. Tá bom? Agora, não deixar para amanhã. Não deixar para amanhã. Porque nós não sabemos quanto tempo ainda vamos dispor. Isso dentro do lar, na relação familiar, no relacionamento, é fundamental nós termos essa ideia da dimensão do tempo. Que essa experiência dentro do lar, essa experiência do laboratório, é uma experiência que teve dia para começar e vai ter dia para terminar. E nós andamos distraídos por causa disto. Com essa ideia que nós somos eternos, e é claro que nós somos, nós julgamos que aquela experiência é eterna, o que é uma inverdade. Aprendemos com a doutrina espírita que nós não somos nada, nós estamos. Eu não sou pai, eu estou pai. Eu estou pai dos meus filhos hoje. Eu estou esposo hoje da minha mulher. Mas isso é transitório. Isso tem data para terminar. E muitas vezes nós nos damos conta do tempo que nós perdemos. Quando a experiência termina, e nós nunca sabemos quando vamos terminar, dizem os espíritos que dá aquela sensação de arrependimento do tempo perdido. Meu Deus do céu, e agora? Ele se foi, eu queria falar para ele isso, eu queria ter dito isso para ele, ele morreu com mágoa de mim, aí vai procurar os médiuns. Ai, como é que ele está? Será que ele está magoado de mim ainda? Diz para ele que eu o perdoo. Ou vem o Espírito dizer, olha, diga para ela me perdoar. Por que não disse isso em vida? A função do médium não é esta. Basicamente não é esta. Então vamos dizer isso em vida. E talvez nós tenhamos coisas para dizer hoje, porque amanhã nós não sabemos. Numa praça pública, num banco do jardim, estava um homem olhando a filha andar de bicicleta. Ao lado dele, uma outra senhora. E o pai disse assim para a filha, menina, vamos embora. Está na hora de a gente ir embora. Ele dizia assim, pai, mais 5 minutos. Ele dizia assim, pois não, filha, mais 5 minutos. Passou o tempo, o pai dizia, menina, vamos embora, já deu 5 minutos. Ah, pai, por favor, deixa eu ficar aqui mais 5 minutos. Ah, tá bom, então fique mais 5 minutos. E passado o tempo, novamente, o pai dizia, vamos, menina, está na hora. Ah, pai, por favor, mais 5 minutos. Pois não, filha, fique mais 5 minutos. A mulher ao lado não aguentou. E disse assim, mas como o senhor é paciente, hein? Mas por quê? A toda hora o senhor atende o pedido da sua filha. E ele disse assim, não, minha senhora. Eu tinha um filho mais velho, que morreu há 6 meses, atropelado. E eu nunca dei atenção ao meu filho. Ele cresceu e eu não cresci com ele. Não fui amigo dele, não fui pai dele, me preocupei apenas em dar-lhe comida e estudo. E ele se foi. E eu só percebi isto quando ele se foi. Por isso agora eu não quero que o mesmo ocorra com a minha filha. Por isso quando ela me pede mais 5 minutos, não sou eu que estou a dando. Ela que está me dando o direito de ter mais 5 minutos ao seu lado. Então talvez, meus irmãos, nós só tenhamos 5 minutos. Mas esses 5 minutos podem ser mágicos, sublimes. Desde que nós nos integremos a isto, desde que nós não incidimos na conduta que foi muito bem captada por Cecília Meirelles, nos seus versos, ditos ainda sob moço para tanta tristeza. Deixemos de coisas, cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta a moço, sem ter visto a vida. Não vamos deixar que a morte nos surpreenda, distantes, de não termos dito o que deveríamos ter dito aos nossos familiares, de não ter feito aquilo que nos caberia fazer. Pois é provável que amanhã nós nos vejamos nessa situação, cedo ou tarde. Ela é inexorável. E se hoje
nós tivéssemos apenas mais 5 minutos a viver com a nossa família, o que é que nós faríamos? Se hoje fosse o último dia nosso na experiência terrena, o que é que nós faríamos? Será que nós chegaríamos em casa e nos trancaríamos no quarto? E ficaríamos ali isolados? Distantes do relacionamento? Cada um almoçando numa hora? Cada um tendo sua vida individual completamente alheia, distante dos demais? Ou será que nós teríamos aquele almoço em família? Olharíamos nos olhos dos nossos filhos? Abraçaríamos a nossa esposa, o nosso marido? Pediríamos perdão? Ouviríamos a nossa música preferida? Dançaríamos? Cantaríamos? Relembraríamos os tempos felizes? Os amores? Amados? Para que amanhã nós não nos arrependamos dos beijos que nós não demos, dos sorrimos que nós não distribuímos, dos abraços que nós cruzamos e dos amores que nós não amamos, das músicas que nós não cantamos. E saímos aqui da vida campeões de quase. Quase amei, quase fui feliz, quase fui afetuoso, quase fui feliz. Não temos mais tempo. Não temos mais tempo para isto. Para perder com indiferenças, para perder com tristezas, para perder com mágoas e ressentimentos. Chegou a hora de nós chegarmos em casa hoje e alterar a nossa vida. E dizer, olhando para os nossos familiares, olhando para a esposa, olhando para o marido, olhando com carinho e com ternura, e dizer, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, desesperadamente, eu sei que vou te amar, e em cada verso seu, será para te dizer, que eu sei que vou te amar, por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar. A cada ausência tua, eu vou chorar. Mas cada volta tua há de apagar o que essa tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, mas a espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida. Fique com Deus. Muita paz a todos. Neste momento, eu te convido a fazer uma meditação, uma visualização, um momento de oração e paz para o seu lar. Jesus de Nazaré sempre demonstrou muito interesse pela harmonia dos lares e das famílias. Jesus dizia que a paz no mundo começava entre as 4 paredes de uma casa. Então seria muito importante para nós ter Jesus dentro de casa. E para que isso ocorra, não basta apenas ter um quadro, uma imagem ou uma Bíblia aberta. É preciso ter Jesus no pensamento e, sobretudo, em nosso coração. É preciso convidá-lo a vir em nossa casa. Será que as portas do nosso lar estão abertas para que o Mestre entre? Ele está profundamente interessado em ficar conosco em nossa casa, em passar conosco alguns momentos, ter um encontro, uma conversa, um diálogo edificante. Por isso, nesse instante,
nós vamos abrir as portas da nossa casa para receber Jesus. Sente confortavelmente numa cadeira. Verifique que não será perturbado por telefones, campainhas, visitas, porque neste momento você receberá a visita mais ilustre que a sua casa poderá receber. Convide, se possível, o maior número de pessoas do seu grupo familiar, mas não imponha. Convide. Se for um desejo voluntário, que estejam juntos. Respeite a vontade daqueles que não queiram, porventura, participar. Se for preciso, faça você mesmo sozinho. Agora que você está pronto, feche os seus olhos e lembre-se da figura incomparável de Jesus de Nazaré. Relembre dos verdes campos da Galileia. Sinta e veja Jesus passando pelo mar, pela beira da praia. Ele tem um destino certo. Ele vai em direção a um lugar. E esse lugar é a sua casa. Você escuta agora baterem na porta. É uma batida serena, tranquila. É a visita que você está esperando. É aquela pessoa amada, tão querida, que você quer ter em sua casa. Você vai pelos fios do pensamento, abre a porta e vê Jesus pedindo permissão para entrar. Jesus está feliz porque você abriu as portas. Você o convida a entrar feliz, contente, e sente uma segurança com a presença do Mestre. Jesus vai percorrendo todos os cômodos da sua casa. E você vai percebendo que uma luz muito intensa vai se acendendo no interior do seu lar. É como se o sol estivesse dentro da sua própria casa. Todos os cômodos e compartimentos vão se iluminando. As luzes vão impregnando as paredes, os móveis, os assentos, todos os objetos da nossa casa. Tudo vai ficando muito claro, limpo, e o próprio ar vai se renovando. Uma sensação de bem-estar vai tomando conta da casa. As janelas estão abertas e toda a atmosfera perturbadora vai se retirando.
os pensamentos negativos, os pensamentos de aflição, o medo, a insegurança vai indo embora, porque a presença de Jesus em nosso lar é a força, é a luz, é a segurança, é a saúde que estamos necessitando. Nós nos emocionamos. Que poder tem Jesus? Sem dizer uma palavra, a sua simples presença envolve a todos numa onda de paz. Sentimos paz. Jesus reúne toda a família. Todos os membros estão juntos, magnetizados pelo olhar carinhoso do Mestre. E para aquele familiar que está magoado, Jesus é perdão. Para aquele familiar que está enfermo, Jesus é o remédio. Para o familiar que está desempregado, Jesus é prosperidade. Para aquele familiar que está inseguro, Jesus é confiança. Jesus convida a todos a se abraçarem. E vemos os nossos familiares queridos se irmanando no abraço da paz, no abraço da reconciliação, no abraço do entendimento, no abraço do perdão. Aproveite a oportunidade para perdoar, para entender, para compreender e para estar feliz ao lado daqueles que Jesus confiou ao nosso lado. Ele nos endereça o olhar, e nesse olhar nós entendemos que em casa nos compete sermos aqueles que amam, sermos homens pontes e não muralhas. Sermos aqueles que unem, que semeiam, que muitas vezes se recolhe ao silêncio. E Jesus nos promete: estarei sempre nesta casa. Estarei com vocês, tanto quanto vocês estiverem comigo. Distendam a minha palavra neste lar. Leiam, meditem em meus ensinamentos. Mas, sobretudo, vivam o que eu lhes pedi. Não lhes pedi o intelecto. Não lhes peço o adorno intelectual da vaidade,
Não lhes pedi a língua ferina, acusando. Eu lhes peço simplesmente que amem. E amar é verbo, verbo que se exercita, verbo que se conjuga, verbo que se ama. E tanto quanto se amarem, eu estarei aqui. Estamos envolvidos por essa brisa de paz e amor. Jesus se foi, mas deixou conosco o seu coração. Deixou em nosso lar a proposta de luz do seu Evangelho. Convide Jesus outras vezes para estar com vocês, para que seu lar seja abençoado pelas atitudes de amor que você tiver em casa. Agradeça a Deus esse encontro. Seu lar está diferente. A luz está presente. Agora nos compete conservar esta luz com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos e palavras. Abra os seus olhos. Veja como o seu lar é outro. Sinta os benefícios que essa visita ilustre lhe trouxe. E agora caminhe. Ame. Ame a exaustão, para que Jesus esteja definitivamente em sua casa, através do seu coração.